Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, que alegria mais uma vez aqui reunidos online, através do Facebook, através do YouTube. Nós aqui da Associação Espírita Seara de Jesus de Budas Artes, é com imenso prazer, é com imensa alegria que nós vamos refletir, mais uma vez nesta semana sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a moral do Cristo, sobre temas que nós vamos utilizar sempre no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos comportamentos e sempre melhorando nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então sejam todos bem-vindos para essa reflexão. Então convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa bendita oportunidade de reflexão, de aprendizado, sempre em busca da nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro Caminho Espírita e como vocês estão vendo aqui, nós já estamos no capítulo 74. E o título é Paciência em Nós. Uma reflexão de Albino Teixeira. E é muito interessante quando nós, expositores, temos a oportunidade de pegar um tema como esse. Era tudo aquilo que nós estávamos precisando, ser mais paciente. Coincidentemente, nessa semana que eu estou gravando agora para vocês, tive a oportunidade de apresentar uma palestra para os trabalhadores da casa, da Seara de Jesus, uma palestra apenas para os trabalhadores, que é um pouquinho antes da palestra pública, e o tema é viver calmamente. Olha só, então essa semana eu peguei o tema sobre calma e peguei o tema sobre paciência. Então, é justamente porque eu estou precisando muito ser paciente e calmo. Então, todas as reflexões, todos os comentários que eu farei, primeiro, essas reflexões servem para mim, são reflexões para mim e para vocês também, para o meu conhecimento, para a minha evolução e para vocês também. Porque às vezes tem a conotação de quem está expondo um tema, quem está falando sobre determinado assunto aqui, na doutrina espírita, são PhDs no assunto, e não é nada disso. Nós estamos aprendendo juntos, todos nós somos alunos, e às vezes, se cai certos assuntos para o expositor, é porque ele precisa cada vez mais praticar. Então, eu preciso ser muito paciente e ser muito calmo. Então, o capítulo 74, Paciência em Nós, eu vou pedir licença, eu vou me retirar da imagem, porque eu vou colocar na íntegra aqui o texto para nós lermos em conjunto, tá bom? Então, peço licença. Então, vamos lá. Quando as dificuldades atingem o apogeu, induzindo os companheiros mais valorosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras e prossegue sob o peso da responsabilidade que elas acarretam, na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final, paciência. Quando os problemas se multiplicam na estrada pela invigilância dos próprios amigos e te mantens sem revolta nas realizações edificantes a que te consagras, paciência. Quando a injúria te espanca o nome, procurando desmantelar-te o trabalho, e continuas fiel às obrigações que abraçastes, sem atrasar o serviço com justificações ociosas, paciência. Quando as tentações e perturbações te ameaçam as horas, tumultuando-te os passos e caminhos à frente, sem reclamações e sem queixas, muita paciência. Quando te é lícito largar aos ombros de outrem a carga de atribuições sacrificiais
que te assinala a existência e não te afasta do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo, paciência. Quando podes censurar e não censuras, exigir e não exiges, paciência. Então terás levantado a fortaleza da paciência nos reinos da própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontra sob os constrangimentos da aprovação. Então, meus irmãos, todas essas situações onde você consegue vencer, transpor todas essas dificuldades e não esmoreça. Tenha paciência, tenha fé e não esmoreça. E finalizando a leitura desse capítulo, fiz questão de colocar em evidência a definição, então, de paciência ao final desse texto que Albino Teixeira trouxe, que eu estou aqui colocando para vocês. Olha só que bacana. Paciência, em verdade, é preservar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ele e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Então, naquele momento que você fala, não aguento, não dá mais, aí que vem a paciência para nós resistirmos e conseguimos passar por provas e dificuldades. Então, sempre teremos a ajuda da paciência. E a paciência, meus irmãos, colocamos aqui para vocês esse símbolo, do tempo, para nós sermos pacientes com todos esses obstáculos, como nós colocamos agora há pouco no texto. Por quê? A paciência, meus irmãos, a paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado. Nós nos mantermos equilibrados, Então a paciência é essa virtude, sem, obviamente, perder a calma ao longo do tempo. Então, consiste basicamente, na tolerância a erros ou fatos indesejados. E, logicamente, a capacidade de suportar incômodos e dificuldades, meus irmãos, de toda ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. Aí nós vamos verificar que a paciência é um hábito que nós precisamos criar e cultivar. Temos que começar a ter a consciência de adquirir esse hábito. Nós devemos cultivar em nós. Porque, infelizmente, até pela psicosfera do nosso planeta, e por todas as questões materiais, infelizmente, nós somos impacientes, muito impacientes. E a impaciência, da mesma forma que nós temos que criar e cultivar o hábito da paciência, infelizmente, a impaciência é um hábito arraigado em nossa estrutura espiritual ao longo de nossas múltiplas existências, meus irmãos. E isso vai gerar efeitos psicológicos infelizmente desagradáveis, como o estresse e a raiva. O estresse e a raiva. Então, nós verificamos, o que é constatado, que todas essas pessoas que vão adquirindo toda essa impaciência podem se tornar pessoas iradas, que elas aí, tudo isso vai desencadear várias outras coisas, doenças psicossomáticas, doenças que podem chegar até ser propensas a essas pessoas muito irritadas, como tem vários artigos científicos, pode ser propensos as pessoas irritadas, ser propenso a ter um câncer, a sofrer problemas cardíacos, dificuldades intestinais e estomacais. Tudo isso a ciência já constatou através dos estudos e dos experimentos. Então, meus irmãos,
Sejamos pacientes. Vamos trabalhar para nós sermos menos irritados, menos impacientes. Será? Mas aí é que está, né? Acabei de falar que precisamos ser mais pacientes, né? Mas daí fica uma reflexão. Será que no mundo de hoje é possível então manter essa santa paciência, né? Essa paciência, né? Como é dito nas teorias, nos ensinamentos? Será que é fácil colocar em prática em todos os momentos da nossa vida, sem explodir uma única vez? Será, meus irmãos? Eu acredito, obviamente, que seja possível, mas é difícil. Então, sempre como nós ouvimos algumas pessoas, alguns relatos, lemos alguns depoimentos e relatos, né? O que às vezes é capaz, às vezes de tirar a nossa paciência, né? Ou a paciência de várias pessoas, quais são os motivos? E muitos declaram que às vezes tirar a nossa paciência, tirar o nosso equilíbrio, é o trânsito, engarrafamento do trânsito, principalmente quando as pessoas têm um compromisso, né, que está cada vez mais, né, pelo mundo de hoje, nós temos vários compromissos a seguir, então o trânsito, não conseguimos chegar no momento certo, até aquela questão do farol quando abre, os impacientes nem bem ficou verdinho, lá os semáforos já começam a buzinar para andar logo, né? Então, são várias coisas que vão tirando nós do nosso eixo de equilíbrio e nos tornando cada vez mais impacientes. E a impaciência, como eu estou aqui relatando, aqui mostrando aqui para vocês, né? Esse gesto, né, de pura impaciência, né? De perder o controle, né, num desenho desse, além de impaciência, a pessoa perdeu totalmente o controle. Mas analisando friamente agora, estamos aqui assistindo com calma essa reflexão. Será que vale a pena perder o controle desta forma? Vai resolver alguma coisa? O que nós vamos ganhar então sendo impaciente? Vamos ganhar o quê? Vai resolver? Então, meus irmãos, perder a paciência em qualquer circunstância da vida é a maneira mais fácil de perder a tranquilidade, de perder a paz interior, de perder, né, a saúde física e espiritual. Né? Perder a paciência vai trazer tudo isso para nós. A questão da paz interior, da nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Então, nesse sentido, lembramos de uma passagem, né, de Chico Xavier, de que num certo momento, numa das entrevistas, Chico sempre afirmava que a neurose, olha só, meus irmãos, que a neurose tem origem na impaciência. E se diz também que um trauma emocional se comunica com o corpo todo. Então, a ciência já chegou no entendimento que mais ou menos entre 60% a 80% de nossas doenças são adquiridas através dos choques, da intolerância, né, das ofensas e da falta de perdão. Olha só, meus irmãos, olha só o que traz a impaciência. Então, essas emoções mais agressivas, né, como a impaciência e a fúria, como vocês estão vendo aqui nesse desenho, afetam uma seção do cérebro. Olha só, estamos falando aqui da questão científica. Porque o espiritismo também é ciência, né? É filosofia, é ciência. E podemos entender também, como falamos sempre na moral do Cristo, é religião. Sem, obviamente, né, os rituais, os ritos, né? Mas é ciência também acima de tudo. Então, nós devemos considerar todos esses estudos, os que diz respeito a várias situações
morais e situações que nós devemos trabalhar ainda nas nossas imperfeições. Então já chegaram no estudo que todas essas questões mais agressivas, a impaciência, a fúria, vão afetar uma seção do cérebro, meus irmãos, pondo em funcionamento o sistema medular suprarrenal. Vai acionar uma parte lá justamente com essa impaciência, com essas emoções mais agressivas. Então, lá na parte interior lá da medula, como diz lá das cápsulas suprarrenais, vai liberar, olha só que interessante. Então, acionando então essas cápsulas suprarrenais, vai liberar o quê? Substâncias químicas conhecidas pelo nome geral de catecolaminas. Olha só o nome, catecolaminas. Até deveria ter colocado um slide, mas acabei não colocando, mas olha só a substância, catecolamina. É como se fosse uma adrenalina, né? Como se fosse da mesma categoria da adrenalina. Então vai acelerar o ritmo cardíaco, vai elevar a pressão arterial. Então essas emoções mais agressivas vai mexer no ritmo cardíaco, vai alterar a pressão arterial, vai subir os níveis, né, de ácidos graxos do sangue. Olha só, olha as consequências, né, dessas emoções mais agressivas. Então essa ativação prolongada ou repetida vai provocar enxaqueca, hipertensão e mesmo distúrbios, né, do coração e até um derrame. Olha só, isso tudo é um estudo científico no que diz respeito às nossas emoções. E não podemos esquecer nunca de trazer para nós sempre uma passagem do Cristo. Então está lá em Lucas capítulo 21, versículo 19. Pela vossa paciência possuirei as vossas almas. Ser dono de si mesmo, a tranquilidade e a paz interior. Olha que Jesus dizia, e é muito marcante para nós a questão da paciência. Então isso quer dizer o quê? Que uma criatura impaciente, aquela criatura que perde a calma, que é incapaz de manter o controle emocional, vai acabar o quê? Perdendo a sua alma nos labirintos da perturbação, meus irmãos. Nos labirintos da perturbação. Lógico, nós temos certeza de que a paciência, meus irmãos, é um santo remédio de nossas vidas para vencermos então todas essas dificuldades físicas, como narramos agora, e morais. E foi exatamente então o que Jesus explicou para nós, não só nesta passagem, mas durante toda a sua passagem aqui na Terra. Afinal, Ele é o nosso modelo e guia oferecido por Deus a toda a humanidade. Não podemos esquecer que Kardec também fez uns comentários justamente sobre educação moral, falando sobre educação moral, porque a educação moral do autoconhecimento é a arte de formar os caracteres, aqueles caracteres que vai incumbir, vai registrar, vai marcar em nós hábitos de educação, meus irmãos. Toda vez que nós estamos refletindo, praticando, fazendo o evangelho no lar, vai incutir em nós hábitos melhores. Então, portanto, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos de conhecimento, de reflexão, para sermos mais calmos, para sermos mais pacientes. Mas isso requer o quê? Treino. Então precisamos treinar essa paciência racional e operosa. Não, meus irmãos, não aquela paciência aparentemente na calma dos gestos, mas na ação
preguiçosa, né? Sem sair da zona de conforto, porque a preguiça é a mãe de todos os vícios, meus irmãos. Então nós temos que treinar, como se nós fôssemos treinar, por exemplo, uma atividade física ou psíquica. Nós precisamos, quando nós vamos então fazer uma atividade física, o que é necessário? Repetição, treino. Então o hábito faz através da repetição. Vamos repetindo, né? Todos esses ensinamentos nós vamos estudando, tendo hábito, treinando em situações onde que nós temos que ser pacientes. Cada vez mais, como na lição inicial, cada vez mais nós conseguimos vencer aquelas barreiras, como foi colocado por Albino Teixeira, vencendo as barreiras, nós vamos nos tornando mais pacientes. Então devemos treinar a paciência. E treinar a paciência, meus irmãos, nós vamos adquirir, além de hábito, né, de melhora, nós vamos adquirir a nossa paz. Porque a paciência é a ciência da paz. Quantas vezes por dia nós suportamos as pequeninas contrariedades com paciência? Já paramos para contar? Já paramos para pensar nisso? Quantas vezes nós recebemos um companheiro de trabalho, às vezes até taxados como chatos, né? Temos oportunidade, às vezes recebemos isso com ternura, perdoando-lhe até de antemão de alguma, às vezes um olhar de desaprovação, né? Aquele olhar que interessa a nós, deixa para lá. Vamos ter paciência com ele. Pronto, já é um exercício. Quantas vezes conseguimos olhar para as pessoas com amor sem aquele olhar de crítica? Às vezes nós olhamos com aquele olhar de crítica, né? Então precisamos ser mais pacientes. E sempre repetimos essa frase, e eu gosto de colocar em várias palestras. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que aprenderam a dominar os impulsos de sua natureza animal, porque eles herdarão a terra com seus recursos infinitos, aprimorados, habilitando-se a viver nela quando se encontrar redimida. Então, meus irmãos, nesse mundo de transição, nesse período, aliás, de transição que nós estamos vivendo, de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, quem vai herdar esse planeta melhorado é justamente os mansos e pacíficos. Por isso nós temos que ter muita calma e muita paciência. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, como vocês estão vendo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E olha só, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, mas há outra, porém muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Qual é, meus irmãos? É de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, meus irmãos. Então nós devemos nos esforçar para sermos pacientes e suportarmos os defeitos dos que nos cercam, porque nós também, meus irmãos, temos os nossos defeitos, e muitos. E eles precisam ser também suportados pelos outros. Então, se ainda não somos assim, vamos dizer, como gostaríamos de ser, pacientes e tolerantes, por que exigir então que as pessoas se comportem diferente de nós? Como é que nós queremos que as pessoas sejam, então, tolerantes e pacientes se nós não somos tolerantes e pacientes?
temos obstáculos, problemas, enfermidades, sempre vamos ter um pouquinho de cada um. Sempre nós vamos ter algum probleminha, um obstáculozinho, às vezes a enfermidade, sempre vai passar pela nossa vida. Mas através desses hábitos de paciência, com muita fé, com muita resignação, nós iremos vencê-los se utilizarmos também a lei da fé e da resignação, a paciência. A fim de não Lógico, essa paciência vai servir para nós sermos mais firmes, né, e conseguirmos trilhar, né, toda essa jornada com mais calma. Então façamos um exemplo da natureza que é muito interessante. Façamos como a ostra. A ostra, meus irmãos, olha só o ensinamento que a natureza nos traz. A ostra, ao ser ferida, ela vai liberar pacientemente como defesa para acabar com o sofrimento uma substância chamada nácar em sua concha. E isso vai produzindo o que? A pérola, que é uma joia linda de alto valor. Olha só, meus irmãos, que interessante esse ensinamento da ostra. E destacamos para nós, né, o capítulo 25 das preocupações. Às vezes estamos ansiosos, aflitos. E olha só, não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou a ingratidão. Olha só. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Por quê, meus irmãos? Porque se com a paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, com a irritação, azedume ou precipitação, apenas vai nos complicar ainda mais, sem solucionar os nossos problemas, né? De resolver esses problemas de forma cristã, né? Sempre com a moral do Cristo. Então, nós devemos ocupar a nossa mente trabalhando para o bem, trabalhando não só a nossa reforma interior e trabalhando também para a nossa melhora espiritual e coletiva. Trouxemos aqui para vocês uma poesia de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, no dia 3 de julho de 1999. Olha que interessante. Vinde a mim todos vós os que sofreis. Disse o Senhor esta convocação num certo momento, mas não retirou ninguém do sofrimento, mas explicou: eu vos aliviarei. Consideramos, pois, nossas faltas. Reencarnação perde esforço, vida, paz e luz. Tenhamos paciência no caminho e seremos aliviados por Jesus. Por Jesus, meus irmãos. Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. E a doutrina espírita sempre também nos esclarecendo acerca das leis divinas que regem a nossa existência, que é a maior base de que podemos dispor para valorizar a paciência em todas as circunstâncias. O quê? Sempre na dor que nos visita, no relacionamento diário com o semelhante, no lar, na sociedade ou no trabalho, ou na via pública, nós temos que valorizar a paciência. Então, meus irmãos, finalizando, o espírita, portanto, deve, através então desses ensinamentos, de todas as informações que é colocado para o espírita através da doutrina espírita, deve saber ser paciente sobre as provas pelas quais tem que passar, na certeza de que, depois da tempestade, sempre vem a bonança, meus irmãos. Sempre. Então, nós
que estamos estudando a doutrina espírita, nós que acreditamos em todos esses ensinamentos morais, temos que cada vez mais praticar, criar então esse hábito de sermos então mais pacientes. Meus irmãos, era essa a proposta que trouxe para mim e refletindo sobre todos os meus atos, sobre todos os meus sentimentos e comportamentos, e estou reverberando aqui para vocês. Que todas essas reflexões para mim mesmo sirva para vocês. Tá bom, meus irmãos? Que Jesus os abençoe hoje, amanhã e sempre, e que possamos sempre estar todos juntos, semanalmente, nessas reflexões. Que assim seja, graças a Deus.